Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador, o último de 2014. No programa de hoje vamos fazer um balanço das atividades sindicais, perspectivas para 2015. Também vamos, na saúde do trabalhador, falar mais uma vez sobre diabetes e também sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É um instante só. Que alegria contar com a sua audiência aqui na Tati TV, neste fórum, que é o seu fórum, o seu espaço, o Trabalhador, Trabalhadora. O nosso último programa de 2014 começa recebendo Regina Pessotti Zagrete, do Sincomerciários, o Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. E, na verdade, nós estamos fazendo o último, mas não é nem com ar de despedida, né? É com ar assim de muita expectativa. De 2014 estamos entregando aí, graças a Deus, com saldo positivo e com muita garra para 2015, né? O que nós precisamos é de muito trabalho mesmo, de muita gente nas nossas lojas e de um comércio bem pujante, que isso faz as nossas realizações e o nosso salário. Regina, final de ano tem balanço, as pessoas... Geralmente a pessoa chora, mesmo quem está com fartura, ele está bem, mas ele tem aquela mania de reclamar um pouquinho, principalmente os empregadores, já que no fim do ano o trabalhador tem uma expectativa de uma remuneração maior, de uma gorjeta, de um presente. O empregador, via de regra, ele vai chorar, vai reclamar. Mas fazendo um balanço desse ano de Copa do Mundo, ano de eleição, para o comerciário, foi um ano bom. Foi sim. Foi um ano bom porque para o comerciário tudo se resume em venda, tudo resume em atendimento e tudo resume assim nessa troca mesmo de energia, né? Então, quando nós estamos fazendo uma venda, nós não estamos pensando somente naquele momento de venda, e sim o que aquilo vai proporcionar. Então, se nós conseguimos vender uma roupa, a pessoa com certeza vai se apresentar super bem, ela vai estar feliz, aquilo preencher um ego. Se conseguimos vender um carro, a pessoa está muito hiper satisfeita com aquele bem realizado, com aquela compra. E no fundo, né, nós como comerciário, nós estamos somando aí esse superávit aí no nosso pagamento, na nossa soma. Então, 2014, ele começou assim com uma expectativa difícil, né? Porque num primeiro momento, todo mundo focou em Copa do Mundo. Era aquela assim... Não estava muito bem a nossa seleção, isso vai acontecer, não vai passar, não vai. Uma expectativa muito grande para Ribeirão Preto. Impressionante que nós aqui talvez não tenhamos sentido isso como população. Mas em visita em outras cidades, era uma expectativa muito grande, parabenizando Ribeirão Preto. Vocês estão recebendo a seleção da França, né? Às vezes alguém chegava falando alguma coisa em francês conosco. Então criou uma expectativa muito boa. Não sei se depois do balanço final, de repente, não aconteceu tudo isso. Mas como vendedor, como atendente de loja, como participante assim, dessa sociedade que vendemos, que compramos e que vamos sempre ter uma satisfação nesse atendimento. Porque o vendedor, André, o comerciário, não é simplesmente aquela pessoa que faz a venda, faz o pacote e te entrega, né? Em regra geral, o consumidor que tá me assistindo vai falar isso, nós nos tornamos amigos do nosso cliente. Então, às vezes, nós passamos de uma loja para outra, mas normalmente aquele teu cliente, ele te procura. Então, é feito um elo, é feito assim, um carinho, é feito uma amizade. Então, para o comércio, eu vou dizer assim, que nós sempre estamos bem, nós sempre estamos em festa. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente atenda pessoas às vezes com mau humor, pessoas que não estão muito bem, mas eu desde criança que eu trabalho nesse ramo e que vejo que isso nos faz muito bem. Então, 2014 começou um pouquinho de dúvida, né? O que vai acontecer, a seleção ruim, os meninos aí da seleção muitas vezes não colaboravam. Mas, enfim, o Brasil foi crescendo, foi passando das fases, até chegar no fatídico final aí que ninguém quer lembrar, mas que também já passamos por isso. Que é aquela história de futebol, não acredita, mas na hora que a bola rola, todo mundo torce. Aí depois que perde, exige como se fosse a favorita. Mas o comerciário, ele foi criativo, e aqui em Ribeirão Preto, em todas as cidades que foram subsede,
os comerciários investiram na formação. Muita gente foi aprender francês, aprender hábitos da França, e esse é um aprendizado, esse é um valor que agrega na vida da pessoa, né? Seguramente, seguramente. E foi muito importante que a pessoa, como você colocou, que ela foi fazer o idioma, ela viu que aquele idioma não era importante para aquele momento, e sim para a cultura, para a vida dele. Despertou aí do francês, em seguida o inglês, o espanhol, e viu que ficou uma comunicação muito boa. Isso é cultura, isso vai somar na vida dele, independente de onde ele estiver, se estiver no comércio ou não. Então, deu essa responsabilidade também para o trabalhador, né? Porque ao deixar um tempo dele, dedicar um tempo para fazer um curso, ele viu tanto que despertou. Então, se ele estava num ramo onde não exigia muito conhecimento, seguramente ele foi para um outro ramo para que pudesse estar trabalhando dentro do que ele tinha se proposto e com rendimento melhor. Então foi tudo assim muito bom, foi bastante expectativa, mas é assim que nós trabalhamos, né? Para o comerciário que tem essa produção, vou dizer, essa produção um pouquinho camuflada, né? Porque no momento que nós estamos vendendo, nós estamos fazendo aquilo como uma entrega. Mas lá no fundinho nós já estamos somando na nossa folha de pagamento para verificar qual vai ser o nosso rendimento do fim do mês, porque nós também somos um consumidor. Então eu quero ver quanto vai ser meu salário lá no quinto dia útil, estou preparando para comprar alguma coisa. Então é nessa ilusão que eu acho interessante, bacana mesmo, que nós passamos 2014 inteiro. Foi muito bom sim, foi produtivo, nós conseguimos melhorar. Você veja bem o nosso acordo salarial, 8,5%, né, numa inflação aí marcada de 6,35%, tivemos ganho real. Então isso, por mais que o empregador, né, por mais que ele reclame, que ele chore, se ele concordou com esse pagamento, com esse percentual, é que com certeza ele recebeu nessa altura. Aliás, ele recebeu certamente um pouquinho mais. Mas nós acompanhamos durante todo o ano a preparação, o processo de reuniões do sindicato, da federação, toda a negociação até chegar no 8,5. Aliás, até que nós falávamos do trabalho. Foi muito importante a organização. A Federação dos Comerciários, os sindicatos dos comerciários estiveram muito organizados para chegar com qualidade na mesa de negociação e tirar esse valor e atingir esse patamar, né, Regina? Exatamente, né? Luiz Carlos Mota, que é o presidente da federação, nesse momento ele criou as regionais, né? Então nós somos 8 regionais no estado e cada regional ela já foi negociando antecipadamente com o seu patronal regional. Então isso nos ajudou muito, porque todas as 8 regiões aqui do estado de São Paulo chegaram no consenso de que a necessidade do aumento era naquele percentual. Então nós não tivemos assim uma discrepância de uma cidade do estado que estivesse oferecendo mais ou menos. Então essa união, essa organização, vou dizer, falar essa mesma linguagem nos fez chegar realmente nesse sucesso, né? No sucesso desse percentual, porque nós estávamos falando das mesmas necessidades e, vamos dizer, falando a mesma linguagem, né? Então isso ajudou muito, muito mesmo em conseguir me atingir esse percentual que foi satisfatório. Agora, aconteceram investimentos também na estrutura do sindicato, na estrutura física. O clube acabou se consolidando como um grande espaço de reunião, de encontros, várias atividades, concurso de Miss foi realizado lá, baile da terceira idade, enfim, nós acompanhamos uma série de atividades. Cada vez mais o comerciário está adotando aquele clube como um espaço de lazer dele, né? Exatamente, são 100 mil metros, né, de área verde, tratado assim com muito carinho, com muito cuidado, e nós vimos que isso nos deixa assim muito, muito contente desse retorno. Então, Ribeirão Preto é muito quente, precisa de um espaço seguro, de um espaço com área verde, com espaço com várias piscinas, né? Na parte de esporte também, haja visto que eu nunca imaginei que nós tivéssemos que construir uma segunda quadra de tênis, né? Então você imagina, tênis que é um esporte assim, até então elitizado, um esporte muito técnico, um esporte onde os equipamentos não são tão baratos, e hoje nós estamos com 2 quadras de tênis, estamos com mais de 100 alunos fazendo já as aulas, treinando, né? Então você percebe que é um esporte onde eles pensam, eles raciocinam, eles mexem-se assim com graça, com movimentos certeiros, né? Então isso é super importante.
Então nós temos 2 quadras de tênis hoje, mais um paredão de treino, onde eles realmente saem de lá para isso. Então, se você trazer isso por uma categoria, né, e eles frequentando, isso realmente nos deixa muito feliz, nos deixa com, sabe aquela satisfação de dever cumprido? Porque o espaço está lá, o espaço é do comerciário e ele tem dado essa resposta, isso é muito importante. Então, o clube já se consolidou mesmo como, vou te chamar assim, que seria a segunda casa do trabalhador, que é o final de semana, um lazer com a família lá. Agora, falando em saúde, outro espaço que se consolida é o da academia, que teve uma ampliação, investimento em equipamentos, o quadro de professores e realmente o comerciário começou a cuidar da sua saúde, porque não é fácil ficar ali 6, 7, 8 horas atrás de um balcão ou numa loja de calçados. Enfim, Regina, mais uma grande opção, outra vitória esse ano. Olha, é verdade. Nós iniciamos a academia assim, com espaço até que tímido, né? Dizer, vamos ver como é que vai ser esse comportamento. E no decorrer dos anos mesmo, nós já fizemos 10 anos de academia, agora já são 12 anos de academia, nós vimos que a necessidade mesmo e a orientação médica, né? Que tem que caminhar, que tem que exercitar, que tem que realmente envolver o corpo físico, mesmo que na hora que você está, teoricamente, no intervalo, né, que você estaria na intrajornada, então nós orientamos o comerciário para isso e realmente nos fez ampliar a academia com 3 andares, com várias atividades, professores altamente qualificados, eles se reciclam, fazem cursos. Impressionante, André, cada modalidade que sai aí, né, que a gente diz que está na onda aí, nós temos o professor que vai, faz o curso, se especializa e faz essa aula, né, e transmite essa aula com tanta tranquilidade que realmente 3 andares de academia já está assim, chegando já no limite já da utilização. E isso acredito que mais uma vez o dever cumprido, é a satisfação de você conseguir fazer algo para o trabalhador, algo para o comerciário, que é o nosso grande patrimônio mesmo, os empregados do comércio de Ribeirão Preto. A família do comerciário ganha um outro presente em 2014, também na educação, a escola Cap Kids, a menina dos seus olhos, o investimento no futuro e que está aberto não só para o trabalhador do comércio, mas também para outros sindicatos parceiros. Exatamente, foi um outro sonho, né? Foi um sonho de mais de 20 anos, que era um lugar seguro, que a mãe e o pai comerciário pudessem ir para os seus trabalhos e dedicar totalmente e deixar os seus filhos aos cuidados de pedagogas, de auxiliares, de assistentes, e num lugar totalmente bem voltado mesmo para a criança. Então, o Cap Kids ele tem esse propósito, ele tem o propósito de formar cidadão mesmo, desde a sua tenra idade, que é 1 ano e meio, 2 aninhos, para estar aprendendo com cidadania os primeiros passos realmente da vida e sendo acompanhado por pessoas que são qualificadas. Então, o Cap Kids realmente esse ano foi um grande sonho realizado e nós temos certeza que as crianças que estão ali, elas estão muito bem cuidadas e transmitindo essa segurança para as mães, né? Porque olha que é difícil, né, como mulher sair para trabalhar e de repente deixa o filho com o vizinho, deixa o filho com os pais, deixa o filho com os avós, fica super complicado. E aí o Cap Kids recebe essas crianças lá e dá essa continuidade familiar. Foi uma grande conquista que nós fizemos, estamos ampliando agora para 2015. Se Deus quiser, sai a segunda unidade até a final de 15, 16, já com capacidade para muito mais crianças e dando até continuidade também no ensino fundamental, ensino médio. E o objetivo nosso, né, dos 5 comerciários, é que essas crianças consigam até uma formação universitária. É dar realmente esses primeiros passos infantis, mas oxalá Deus permita que nós vamos conseguir dar essa formação universitária para esses comerciários também. Então, a Universidade do Comerciário é um sonho que pode se tornar realidade. Com toda certeza. Essas criancinhas, né, esses pequenos que estão lá, com certeza eles vão sair daqui, acredito que 15, 20 anos, eles vão sair de lá mesmo formados, graduados com a Universidade dos 5 Comerciários. Na Marquês de Pombal também, outra unidade, aquela mais reservada para eventos, para festa. Aliás, acolheu festas, né? Outro investimento importante para a família comerciária.
Esse espaço que nós temos na Marquês de Pombal, ele é multiuso, na verdade, né? Nós temos 2 espaços lá. Eu tenho um espaço que é de orientação trabalhista, que nós investimos também no corpo jurídico. Hoje nós temos advogados que atendem toda manhã lá, que dá as orientações trabalhistas. Então, funciona ali os 2 espaços. Um espaço onde nós fazemos dá toda a tranquilidade para o empregado e para o empregador, conferindo as verbas, conferindo os TRCT, tirando dúvidas a todo momento. E no outro espaço nós temos a Vila de Toscana, onde nós realmente cedemos para as empresas fazerem os seus treinamentos, para fazer recrutamento e seleção, dinâmica, muitas empresas usam para dinâmica lá, e também para festas, né? É um espaço muito bom, com ar-condicionado, com multimídia, que realmente é um investimento que tem assim, um multiuso. Tanto a empresa pode selecionar o empregado e fazer a dinâmica lá, como também conferir, numa hora mais difícil, que é conferir um termo, né, de rescisão de contrato de trabalho, que é uma situação um pouquinho mais difícil, mas que nós temos pessoas para isso também, são recebidos num ambiente ar-condicionado, com estacionamento, com toda a segurança e tranquilidade que o momento requer. Porque o momento mais difícil que eu vejo assim, não é contratar o empregado, é na hora de fazer a demissão, é na hora de conferir os cálculos, que sempre resta alguma dúvida. Então nós temos lá técnicos, pessoas que têm todo o conhecimento, segurança para que esteja fazendo nessa hora também. E em seguida nós oferecemos um curso para a pessoa quando ela está desligando, que é um curso rápido para ela montar currículo, para ela se apresentar numa entrevista, que ela pode fazer gratuitamente na Escola CAP. Então, ela ao terminar o TRCT, não tendo nenhuma dúvida nas verbas, ela é convidada para fazer um curso também, onde ela vai se colocar utilmente no mercado de trabalho. Então, a ideia é fechar tudo isso, né? A ideia é conseguir dar a educação, dar o lazer no clube de campo, dar o lazer na academia e também acompanhar nesse momento que ele está desligando da empresa e pronto para entrar numa outra. Porque aqui em Ribeirão Preto nós temos que trabalhar no comércio mesmo. Exatamente. Olha, teria muitas outras coisas para falar nesse balanço, mas a produção está me passando uma pergunta aqui, Regina, estamos no final do ano, com relação a esse horário especial do mês de dezembro e principalmente para as pessoas que trabalharam na semana passada, no Natal e na véspera, e as pessoas que estão trabalhando hoje, véspera de ano, e que vão trabalhar na virada, porque é aquela história, o comércio não para, né? Não para. Na verdade, o horário do comércio dessa véspera de ano é até às 18 horas. Né? Os excessos de jornadas que houveram terão que ser pagas como horas extras. Né? Nós orientamos que seria 2 horas mesmo para evitar a exaustão, porque dezembro foi difícil, né? Por mais que nós tenhamos nossos salários bons, melhorados, mas deu muita exaustão. Então, o que nós pedimos é para respeitar os horários, né? E se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para isso. Regina, agora a nossa equipe, nossa produção vai te dar um zoom, vai deixar as nossas lentes do fórum voltadas para que você deixe uma mensagem de 2015, uma mensagem de ano novo para os comerciários e para toda a classe trabalhadora. Olha, para você comerciário, para você que é o nosso parceiro, que é o nosso amigo, que é de dentro da nossa casa, eu vou dizer que o espírito do Natal, que nós ficamos todos envolvidos mesmo, que continue todos os dias do ano e que nós possamos ter assim um 2015 todos os dias como se fosse Natal. Lembrando que o menino Jesus nasce em nossos corações todos os dias e que nós estejamos nessa paz mesmo, da qual nós passamos essa data de 25 de dezembro, com essa reflexão, com esse pensamento, com esse amor no coração, que esse amor seja distribuído todos os dias do ano de 2015, com muita responsabilidade, com muita parceria, com muita harmonia e que Deus ilumine a cada um de nós e que estejamos juntos mesmo em 2015, com essa responsabilidade, com esse trabalho, com essa humildade e com todo esse amor para dar, para distribuir e amor consigo mesmo. Esse é os votos dos 5 comerciários de Ribeirão Preto. Muito obrigado, Regina, pelo ano que passamos junto, obrigado pela parceria que certamente vai continuar em 2015. O Fórum faz um pequeno intervalo, preste atenção nessa mensagem.
Meu nome é Dalísio Siqueira, a profissão mototáxi, e eu desejo a todos um feliz 2015 e um próspero ano novo, né, para todos nós. Eu espero no ano de 2015 muitas realizações, coisas boas, sucesso para mim, para minha família, para todo mundo e muita paz que está precisando. Eu quero desejar a todos um feliz 2015, que todo mundo tenha mais Deus no coração, mais amor, menos violência. É isso, que todos os sonhos sejam realizados. Olá, eu desejo um bom final de ano para vocês, que o ano de vocês comece muito bem, que Deus abençoe toda a vida de vocês, que o sonho de vocês se realize. E é isso, um bom 2015 para todo mundo. Desejo a todos um feliz 2015, que seja um ano muito próspero, cheio de saúde, felicidades e com muita bênção de Deus. Desejo a todos um feliz ano novo, com muita paz, saúde, prosperidade, um 2015 de vitórias. Olá, voltando com o Fórum do Trabalhador, já recebendo aquela dupla que você tanto espera, o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas, e o Clodoaldo Carmo Campos, do SEAC. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, André. Mais uma vez, satisfação estar podendo participar aqui do Fórum do Trabalhador, estar levando nossa mensagem, nosso recado, estar avaliando as nossas discussões pertinentes, Clodoaldo, um ano de muita batalha para o movimento sindical, né? André, sempre é muito movimento, é muita batalha, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, nunca o trabalhador conseguiu nada de graça. Sempre foi a duras penas e muita luta. Então, sempre foi assim, sempre será, mas eu entendo que foi um ano positivo. Clodoaldo, aqui em Ribeirão você era o gestor da Festa do Trabalhador até esse ano, já passou em cargo por Jarbas Cafola, mas certamente vai entrar para a história do movimento sindical. Em 2014 nós realizamos uma festa com quase 12 horas ou mais de programação na praça, transmitindo ao vivo aqui pela TV Tati, transmitindo pelo rádio. Acho que poucas vezes, ou nunca, como é moda falar agora, nunca antes na história desse país, o movimento sindical conseguiu se aproximar tanto do povo como o que foi feito aqui em Ribeirão. Exatamente, André. Foram 5 anos. Logicamente que o primeiro foi a alavanca que todos os sindicalistas de Ribeirão precisavam para se unir e continuar realizando esse evento, muito importante. E, como você destacou, foi 2014, né? Um grande evento, com transmissão ao vivo, rádio, TV. E agora nós só estamos precisando, André, conseguir trazer os sindicalistas aqui para o Fórum do Trabalhador. Eles precisam entender que aqui é um espaço que a gente conquistou e que não é qualquer lugar que se abre uma TV para os trabalhadores falarem, para os sindicalistas falarem. Então, eu acho que ainda está faltando isso. O 1º de maio está consolidado e agora falta que os sindicalistas venham para o programa. Aliás, nós temos sindicatos parceiros aqui, esse espaço é aberto para todos os sindicatos, mas a gente percebe, no caso do SEAC, dos frentistas, dos comerciários, até da própria Extrativa, que é um parceiro também que está conosco agora, o tanto que cresceu em filiação, em adesão e o tanto de trabalhadores de outras categorias que procuram o sindicato de vocês para se informar. É uma coisa interessante até, né, Clodoaldo? Interessante, André, porque assim, a gente está aqui se colocando à disposição dos trabalhadores. Eu sou parado na rua por diversas pessoas que me fazem sugestões, que complementam perguntas. Então estão nos assistindo. E a gente está aqui colocando, olha, eu sou presidente do SEAC, Sindicato dos Empregados e Agentes Autônomos do Comércio, que agrega casa lotérica, que agrega os escritórios de contabilidade, enfim, está aqui sempre o Vanildo, que representa os frentistas, vamos dizer assim, seriam os trabalhadores de impostos de gasolina. Então a gente está aqui sempre se mostrando para que as pessoas vejam a gente, para que eles confiem naquela direção do sindicato e que eles vão procurar o sindicato. E é onde eu sempre falo, eu entendo que todos os presidentes de todos os sindicatos de Ribeirão Preto
deveriam aplaudir esse espaço que nós temos aqui, que não é qualquer lugar que tem, não é qualquer emissora que permite que a gente fale o que a gente está falando, né? Então, eu acho que estamos deixando passar um espaço muito amplo, não sei por qual motivo. O custo do programa, se cotizado, é muito baratinho para todo mundo, a estrutura está montada, a estrutura está funcionando, estamos aí com 1 ano e pouco de programação, então, enfim, estamos consolidados. O que falta agora é que os presidentes de sindicatos procurem o programa, venham aqui trazer suas reivindicações, as suas denúncias e as suas alegrias também. Então, eu acho que está faltando que os presidentes de sindicato venham para o programa. Agora eu vou convidar os dois para ficarem de olho no Congresso, porque tem matéria tramitando de interesse da classe trabalhadora. Bem, chega a nossa informação aqui, um projeto de lei que concede estabilidade aos trabalhadores próximos à aposentadoria. A proposta é do deputado Vicentinho, projeto de lei 7.825 de 2014, que proíbe empregadores de demitir trabalhadores em via de conseguir o direito à aposentadoria. A nova regra valerá para seletistas que vão se aposentar por idade, tempo de contribuição ou regime especial. Pelo texto do deputado, ganham estabilidade trabalhadores para os quais faltem 18 meses para aposentar-se e que tenham no mínimo 10 anos de atividade na mesma empresa, e também para trabalhadores que, faltando 12 meses para aposentadoria, tenham um tempo mínimo de 5 anos na mesma empresa. Esse projeto de lei, aliás, está em caráter conclusivo e foi encaminhado para as comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e também para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Clodoaldo, importante para o trabalhador, muitas vezes, próximo da aposentadoria, o trabalhador é demitido e fica fora do mercado, não consegue reinserção. André, eu acho que esse projeto é realmente muito importante, principalmente para aqueles sindicatos que não têm muita atuação, para aqueles trabalhadores que não têm sindicato. Porque para os sindicatos já organizados e atuantes, nós temos as nossas cláusulas em convenção coletiva que já proíbe a demissão próximo ao pedido de aposentadoria. Aliás, tem convenção garantindo até 2 anos. Né? Exatamente. Nós temos, eu tenho algumas convenções que a gente já está bem acima do projeto de lei do deputado Vicentinho. Porém, a gente aplaude porque quem está organizado em sindicatos atuantes já tem isso aí até com mais vantagens. Mas é importante para a classe trabalhadora porque eu costumo olhar como um todo, né? E no movimento sindical, hoje ele é forte em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas se você procurar mais a Nordeste, ainda fica muito solto os trabalhadores. E essas cláusulas não são discutidas nas convenções coletivas. Então, o projeto é muito importante e eu aplaudo. Vanildo, você acredita que com esse Congresso novo, maioria patronal, será fácil aprovar um projeto desse? Vai ser muito complicado, né, André? Lá quem está mandando é o patrão. Então, assim, eu acho que nós temos que se organizar cada vez mais, os sindicatos, né, centrais sindicais aí, tá trabalhando em cima para que esse projeto de lei aí se torne realidade. Mas vai ser muito complicado. Eu acredito que vai ser uma batalha muito grande, que o patrão, muito difícil querer dar estabilidade para o trabalhador. Então, assim, nós temos algumas decisões da Justiça que dá o direito à estabilidade a trabalhadores, né, que nós temos defendido isso dentro do sindicato, mas, assim, é uma questão muito complicada porque vai estar na mão do patrão lá. Certamente nas discussões das audiências que vão acontecer no Congresso Nacional, certamente o patrão vai colocar o dedo dele lá e vai tentar impedir isso aí. E o Fórum vai acompanhar de perto toda essa tramitação do projeto que garante estabilidade para o trabalhador que está próximo da aposentadoria. Este é o nosso quadro de Olho no Congresso. Bem, vamos falar agora de saúde,
Preocupados com a saúde do trabalhador, mais uma vez nós chamamos a Adriana Jorge, ela que é presidente da Associação dos Diabéticos de Ribeirão Preto, que vai dar mais uma dica para você que é diabético ou pré-diabético. Preste muita atenção nesta informação. No nosso quadro de saúde do trabalhador, estamos com um especial sobre diabetes. Hoje uma dúvida de um telespectador sobre sexualidade. Ele reclama que a sua vida sexual foi alterada a partir do instante em que a incidência de diabetes na sua vida foi maior. Estou com a Adriana Jorge, da Associação dos Diabéticos de Ribeirão Preto. Adriana, é possível ter diabetes e ter uma vida sexual ativa? Normal, né? É assim, todos nós temos relação sexual, né? Ser humano, animal, e é bom para todo mundo. Ser diabético não diz que você é uma pessoa que não pode fazer nada, sua vida não acabou por isso. O que nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente os homens, eu tenho diabetes, eu vou ter relação sexual, acontece muito de pessoas que falam assim, eu estou trabalhando, eu posso ter uma hipoglicemia, que é a taxa baixa de açúcar, a pessoa pode perder a consciência. É muito complicado. E ela não sabe por que está acontecendo. Então, muitas vezes ela fala assim, não, acontece, eu tenho minha sexualidade durante a semana, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador, vou deixar para o final de semana, de 2014. né? No sábado, domingo. No programa de hoje, vamos Olha fazer só, um balanço não precisa das nada disso, atividades você não precisa se sindicais, limitar. Você precisa entender o que está acontecendo. Também vamos Aquele na saúde portador do de trabalhador, diabetes, falar mais isso uma homem, vez ele sobre vai naquele dia ter uma sua relação e também sexual. sobre a inclusão de pessoas com Quais são os cuidados que ele deficiência precisa tomar? no mercado Saber de que trabalho. nível de É um glicemia instante que ele está naquele momento. E para fazer o teste de glicemia com o aparelhinho, tá lá, 150, 120. A relação sexual, ela realmente é um desgaste, é um exercício físico, né? Você desgasta. Uma pessoa diabética ou não tem um desgaste. Então, naquele momento, é interessante sempre você tomar um suco de laranja, comer uma fruta, um refrigerante, né? E ter a sua vida feliz com a sua parceira. Essa é a vida do diabético, mas se você jantou 7h30, 8 horas, tem sua relação sexual 9 horas, 10 horas, não fez a sua ceia antes no horário 9h30, 10 horas, conforme a indicação do seu médico, com certeza você vai ter uma hipoglicemia. Isso é fato, né? Você vai ter um desgaste. Então, naquele momento, você teve uma relação sexual, foi boa? Perfeito. Não vire e durma. Faça um teste de glicemia ou tome um suco, um leite com achocolatado, uma vitamina, porque com certeza você não terá uma hipoglicemia, vai se conhecer. O importante é se conhecer. Quando você se conhece, é como uma estrada, você não erra mais o caminho, você sempre acerta. Então, se conhecendo, verificando cada condição das vezes que você teve a sua relação sexual, você acaba acostumando. Então, não se limite nunca, né? Relação sexual não é para o feriado, é para qualquer momento, né? Mas com cuidado consigo próprio. Você é responsável pelo seu bem maior, que é você mesmo. Essa é a dica de hoje. Muito bem, Adriana, obrigado pela dica. Vamos ficar atentos, hein? Muito obrigado mesmo, é a saúde do trabalhador. Quero repercutir agora com os nossos convidados uma notícia aqui. Uma decisão da Justiça acaba de condenar a Vale do Rio Doce a pagar 220 mil de indenização à família de um trabalhador que morreu sufocado, soterrado por grãos. Ele trabalhava numa operação de embarque de grãos em um navio, foi cumprir uma determinação do seu superior, foi abrir as grades para facilitar o fluxo e acabou soterrado. Ele morreu no meio de toneladas e toneladas de grãos. Esse acidente ocorreu justamente no Natal, em 24 de dezembro de 2001.
E depois de 13 anos de luta, a Justiça reconheceu que tanto a Vale quanto a empresa terceirizada que prestava serviços naquele cais são obrigadas à indenização. O trabalhador tinha 26 anos, deixou 3 filhos e agora a família vai receber 220 mil de danos morais, correspondente a 500 salários, e provavelmente mais 250 mil por danos materiais corrigidos desde a data do acórdão do Tribunal Regional. Clodoaldo, uma indenização pesada, mas para a Vale do Rio Doce, 500 mil não é muito não. É o que eu ia dizer, André. Para mim ainda é leve. 500 mil para a Vale do Rio Doce não é nada. E no final acaba sendo até pouco para a família do trabalhador que perdeu a vida lá. Durante todo esse tempo, como é que eles viveram? Durante todo esse tempo, quantas dívidas contraíram? Durante todo esse tempo, essa pessoa fez falta para a família. E aí você vê que o trabalhador ele foi retirar uma grade de proteção. Quer dizer, aonde estava ali o pessoal que cuida da segurança e higiene do trabalho? Tinha CIPA? Não tinha? É um navio cargueiro. Não tem um encarregado, não tem ninguém para vistoriar as condições de trabalho, a segurança. Agora, simplesmente pediram para aquele trabalhador que retirasse a grade para o fluxo aumentar. E para o fluxo aumentar, levou ele junto. Então eu acho que 500 mil reais é uma indenização banal, uma indenização muito pouca. Principalmente pelo ato que foi cometido na empresa, pela irresponsabilidade de quem estava administrando esse navio e pelo todo o sofrimento que passou a família desse trabalhador. Muito pouca indenização. Na Justiça, as empresas tentaram descaracterizar a culpabilidade, também tentaram reduzir o valor e tentaram jogar a culpa no trabalhador. O que foi decisivo foi a prova testemunhal, já que um outro operário cumpria as mesmas ordens, passou pela mesma situação, mas conseguiu salvar-se com vida. Vanildo, a importância da testemunha na Justiça do Trabalho. Essas questões de acidente de trabalho. A gente sabe muito bem que nós temos as NRs, né, pertinente à saúde do trabalhador, mas é importante também a gente frisar que é o seguinte, nós, na nossa categoria, por exemplo, posto de combustível, tem posto de gasolina que não tem condições de estabelecer a CIPA, né? Não tem condições de colocar lá, mas tem lá nas normas regulamentadoras que a empresa ela tem que ter um representante, mesmo com menos de 10 funcionários, ela tem que ter um representante lá que representa a questão de segurança e medicina do trabalho, ou seja, a empresa tem que treinar esse trabalhador, tem que fazer essa observação. Então isso nós temos pedido fiscalização através do Ministério do Trabalho nas empresas e as empresas têm cumprido esse item pertinente às NR, que é estabelecer um representante sobre a orientação no trabalho de segurança e medicina do trabalho. Mais uma decisão da Justiça, essa diz respeito ao futebol. O Clube Atlético Mineiro foi condenado a restabelecer o contrato de trabalho do ex-zagueiro pernambucano Marcos Joaquim dos Santos, conhecido no futebol como Marcos. Ele lesionou a coluna durante um treino. Para a sexta turma do trabalho, que não conheceu o recurso do Galo, as atividades exercidas após a lesão agravaram o desenvolvimento de uma doença degenerativa do jogador, se equiparando a acidente do trabalho, dando assim direito à estabilidade provisória. O jogador foi contratado em 2006, ele teve o contrato renovado em 2008. Durante os treinos ele travou a coluna, mas o médico do clube aplicou várias medicações e ele continuou treinando e jogando sob efeito desses medicamentos, o que acabou agravando a lesão na sua coluna. A Justiça reconheceu como doença do trabalho e agora o Atlético teve que renovar o seu contrato. Clodoaldo, no esporte acontece muito isso. O jogador vai lá e acaba tomando injeções, infiltrações, é forçado a jogar. Recentemente, na campanha do Campeonato Brasileiro, nós vimos o caso do Valdívia, que o médico liberou que ele jogasse, todo mundo sabia que ele estava no sacrifício, ele foi e jogou. A Justiça do Trabalho também cuidando dos atletas profissionais. Até porque, André, os atletas profissionais são trabalhadores, né? E trabalhadoras, que também participam de diversas modalidades de esporte. Então, todos são trabalhadores e trabalhadoras. Eles têm contrato com os clubes, têm que cumprir o regimento interno do clube, ele é assalariado do clube, então ele também é um trabalhador. Então, eu penso assim, nada mais justo de que a Justiça considerá-los como trabalhadores e trabalhadoras e aplicar o regulamento e a regra como um trabalhador comum. Eu acho que está correto.
Vanildo, muitas vezes o trabalhador fica com medo de tirar atestado médico, o patrão acha que ele está fazendo corpo mole, ele acaba se sujeitando a algumas jornadas de trabalho ou algumas atividades, mesmo estando doente, aí vem um agravamento, é importante ele saber que tem direitos, né? Sim, claro, André. Nós temos acompanhado alguns companheiros nas empresas aí que a gente observa que tem companheiros que trabalham doente, né? Trabalham doente para não perder o emprego, às vezes para não descontar o dia. A gente sabe muito bem que muitas vezes o patrão ele quer ver o funcionário dele todo dia lá. Não importa as condições físicas, psicológicas que esse trabalhador está. Ele tem que estar presente na empresa e trabalhar. Então, assim, é uma situação complicada que nós observamos que muitas empresas elas tratam o funcionário como se fosse a peça do maquinário dele. Né? Muitas vezes, se o funcionário faltar, começar a trazer atestado médico, esse funcionário é vagabundo, não serve mais para a empresa. Tem muitos casos assim. Então a gente tem orientado os companheiros, os trabalhadores, sempre procurar os direitos. Nós temos nosso departamento jurídico lá no sindicato, nós temos alguns casos, André, que até nós preenchemos a CAT. Né? Por quê? Porque tem muitas vezes que as empresas não cumprem, porque elas sabem que muito bem, quando o trabalhador é acidentado, ele tem estabilidade no emprego de 1 ano. A empresa não pode demitir ele. Na medida que registra o acidente de trabalho, registra a CAT, esse trabalhador ele passa a ter o direito à estabilidade no emprego. Então, assim, as empresas muitas vezes negam a CAT, não preenchem a CAT. Então, nós sabemos muito bem que, de acordo com a lei, a polícia pode preencher a CAT, né, o sindicato, o próprio trabalhador, né, o médico quando for atendido. Só para os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Porque são trabalhadores e às vezes não entendem o que é a CAT. Né? É um comunicado do acidente de trabalho. Isso, é a CAT, comunicado de acidente de trabalho. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, os acidentes hoje em Ribeirão Preto, a grande maioria, são acidentes de trajeto. Hoje nós temos muitas motos em Ribeirão Preto. Né? O trânsito é muito louco. Então, os trabalhadores, eles são acidentados, né, no seu trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, né? E muitas vezes o patrão às vezes não aceita. Não, eu não quero saber disso não. Então, assim, a orientação é nesse sentido. É procurar preencher sempre a CAT. Que a partir do momento que preenche a CAT e que entrega na empresa, que entrega a cópia no sindicato, ele fica garantido a estabilidade no emprego. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu já volto com o Fórum do Trabalhador. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltando com o nosso programa Fórum do Trabalhador, eu quero falar de acessibilidade. Em Ribeirão Preto aconteceu uma palestra de sensibilização para os técnicos, os diretores, os encarregados de recursos humanos que possam contratar pessoas com deficiência. Vamos à matéria. Vem, moça, comigo. Moça, obrigada, eu agradeço te ajudar. Eu agradeço, moça, mas eu não vou acreditar agora. Obrigada. Por 6 vezes, expliquei que eu não queria que apertasse a campainha pra mim. Por 3 vezes, me deram esmola. Tá, moça, coitada. Nossa, só R$1? Ei, é você que está guardando o táxi? Sim. Graziele, na peça você falou de alguns micos. Quais são os maiores micos que as pessoas acabam pagando com relação à pessoa com deficiência? Às vezes pegam a gente pela bengala, outras vezes a gente está conversando com uma pessoa, deixam a gente falando sozinhos. Eu já entrei em carro errado, pensando que era o carro do meu pai. Agora, no teatro você fala assim, a gente não precisa de ajuda, a gente precisa de uma oportunidade até para mostrar os talentos. Fala um pouquinho sobre isso.
Então, nós precisamos só de alguém que confie na gente, que dê uma oportunidade para a gente mostrar do que a gente é capaz. Hoje você já está empregada, mas também quer ajudar outras pessoas. Como funciona? Isso, na parte da manhã, né, eu estou empregada no curso e na parte da tarde eu ajudo outros alunos que precisam lá da DEVIRP, né, porque, assim, o meu maior sonho é poder fazer uma faculdade para poder trabalhar com isso também, né. Então, na parte da tarde lá eu ajudo os alunos que precisam na alfabetização, no EJA. Que palavra você daria para as pessoas com deficiência que hoje estão em casa, estão desanimadas, estão tristes e estão sem coragem de enfrentar a vida? Que exemplo ou que frase, que pensamento você poderia deixar para eles? Bom, eu digo assim, que a gente tem duas opções, né? Ou a gente se deixa abater, ou a gente vai para a vida, vai bater a cara, vai dar com a cara na porta muitas vezes, mas essa é a melhor opção, porque eu já dei com a cara na porta muitas vezes, já recebi vários nãos, mas eu sei que não eu já tenho para tudo, então eu estou indo em busca do sim. E para aqueles empregadores que ainda insistem em não contratar pessoa com deficiência? Gente, a gente só precisa de uma oportunidade para mostrar do que a gente é capaz e para mostrar que a gente pode tudo. A gente só precisa de uma oportunidade. José Carlos, qual a importância de qualificar os profissionais de RH para que eles consigam auxiliar as empresas a promover a inclusão da pessoa com deficiência? Bom, a princípio, é muito importante essa orientação ao RH. A partir do momento que o RH ele faz um processo de seleção preciso, logicamente que a gente vai ter evolução no contexto da parte de desenvolvimento profissional, não ligado à limitação. Por quê? Porque a partir do momento que nós mapeamos a empresa e identificamos os cargos que são compatíveis com aquele tipo de deficiência, aí nós temos um resultado muito mais preciso nessa questão dessa inclusão. Algumas empresas estão preocupadas apenas em cumprir a cota. Existe algo maior do que cumprir cota, né? Sim, existe. Dentro, lógico, desse contexto todo, certo, do cumprir a cota, se esbarra também em questões de decreto. Esses decretos vai buscar também os apoios e os procedimentos que devem ser implantados dentro das empresas, através de um sistema, através de uma modalidade de contratação. Enfim, a empresa, sim, ela tem que buscar uma política e processo dentro de um RH e até mesmo dentro do contexto empresarial. Você acredita que no cenário de Ribeirão Preto e Sertãozinho é possível inserir ou incluir um contingente tão grande de pessoas que hoje buscam uma oportunidade e encontram as portas fechadas? Na verdade, é possível. Só que aí teria que fazer um trabalho também junto com os municípios também, de pegar, ver como que está essa realidade também dos conselhos da pessoa deficiente ou outras instituições, aí sim levar para os empresários, porque não adianta levar certo a situação como um todo para o empresário, porque o empresário também ele não é só responsável também dessa inclusão, mas essa inclusão é responsável por vários fatores e outros segmentos também dentro também do município. Bom, a importância hoje da pessoa com deficiência estar no mercado de trabalho é uma questão cultural, é uma questão importantíssima para o nosso país e para todas as pessoas. Por quê? Porque com o movimento inclusivo mundial, nós não podemos ficar de fora. Nós brasileiros não devemos ficar de fora, principalmente nossa região, que é uma região que estabelece alguns critérios em prol desse país. E eu acho que é importantíssimo dizer que a pessoa que tem a deficiência, ela tem que estar no mercado de trabalho, porque ela é uma pessoa que, na verdade, é eficiente naquilo que faz. E muitas vezes nós ignoramos isso. Nós achamos que a pessoa com deficiência não tem habilidades e nem é talentosa para o trabalho. É engano, é muito engano. Nós precisamos conhecer mais as pessoas com deficiências, porque, acreditem, a pessoa deficiente é eficiente. Bem, vocês viram aí pela matéria a importância não só do patrão, mas principalmente do pessoal do RH, que é o que tem o primeiro contato com o trabalhador, de garantir a possibilidade, acessibilidade, enfim, um ambiente para que a pessoa com deficiência possa desempenhar as suas funções. Clodoaldo, o deficiente quer dignidade, ele não quer caridade, né? Exatamente. Essa é a ideia, né, André? É que os empregadores
se sensibilizem dessa participação, procurem realmente colocar aquele trabalhador que tem deficiência, mas dentro de um local em que ele consiga realmente desenvolver o trabalho, em que ele consiga permanecer ali naquele local, acesso facilitado, enfim, todo um processo para que aquele trabalhador seja valorizado e que ele se sinta ali realmente como sendo uma pessoa útil, uma pessoa sadia e que está prestando serviço para uma comunidade, para um monte de pessoas e que aquela empresa desenvolve o trabalho. Então, realmente, ele tem que ser tratado com bastante dignidade. Acessibilidade é muito importante e que os empregadores analisem isso antes de contratação, né, para que depois não haja problema de querer adaptar aquilo que não tem condição de adaptar. E que cada trabalhador que tenha um tipo de deficiência, ele não serve para um tipo de trabalho, mas é muito útil para outros tipos de trabalho. Então, basta que ele seja analisado e que dê a mobilidade que ele necessita para prestar o serviço. Vanildo, até no posto de combustíveis é possível a presença da pessoa com deficiência, né? Sim, claro. Eu acho que é importante o seguinte, André, a gente analisar uma coisa mais do começo, por exemplo, da constituição de uma empresa. Se o cara vai vai constituir uma empresa acima dessa cota, para que ele possa contratar, primeiro, a construção da empresa já tem que ser adaptada. Se ele sabe que terá mais de 100 empregados, ele já vai ter que ter 1% com deficiência. Então ele já tem que garantir. Ele já tem que fazer o alicerce da construção já pensando nisso, né? Já pensando já no quadro de funcionário, já pensando já no refeitório, toda a acessibilidade da empresa. Os banheiros, tudo. Então, assim, eu penso assim, construir a empresa já com essa modernidade, para poder ter condições de contratar essas pessoas para trabalhar nesse mercado. Eu acho que é importante essa consciência. Clodoaldo, essa é para você comentar. Estamos nesse ano celebrando, estamos recordando 50 anos do golpe militar no Brasil. Não tem nada para celebrar. Mas o relatório da Comissão da Verdade aponta que os trabalhadores e os sindicatos foram os mais perseguidos pelo golpe. Balanço aponta que 114 trabalhadores morreram pelas mãos da ditadura e também a utilização das empresas, principalmente a Petrobras, cerca de 1.500 servidores foram demitidos entre abril e outubro de 64. O movimento sindical já luta, já resiste e já é perseguido desde lá, né, Clodoaldo? André, e aí tem uns imbecil aí, lá na Avenida Paulista de São Paulo, querendo que volta os militares. Eu não sei onde esse povo estava, eles não moravam no Brasil, porque foi perseguição, está comprovado, muita gente morta, simplesmente porque defendia o Brasil. E que naquela ocasião... A liberdade de imprensa, né? Nós defendíamos, eu era criança, tá? Mas eu sei porque acompanhei meu pai, minha mãe, todo o pessoal, trabalhadores, que era a defesa do Brasil. Aquele que era nacionalista, que defendia as bandeiras do Brasil, era tido como, eles são comunistas, eles comem criancinha. É isso que se pregava. E que esses grupos que perderam a vida, esses grupos que foram exilados, esse pessoal que sofreu demais, que foram o movimento sindical, que foram os trabalhadores, como Manuel Fiel Filho, um trabalhador que foi tirado de dentro da fábrica de São Bernardo do Campo e apareceu morto. Então, quer dizer, para quê? Para que a gente conseguisse defender a bandeira brasileira. Era só isso. E por isso muita gente morreu e perdeu a vida. Então, é muito importante que venha a Comissão da Verdade, que comece realmente a falar do assunto, para não ficar nada debaixo do tapete. Até porque o mocinho virou vilão, o virão virou mocinho. Virou mocinho. E aí vem essa meia dúzia hoje, lá na Avenida Paulista, pedir a volta do regime militar. Quer dizer... Ele quer apanhar. Não, ele tá olhando o quê? Um interesse dele, próprio dele. Porque se ele for olhar por interesse da nação, ele não tinha nunca que sair na rua para falar uma brincadeira dessa. Então, na defesa, lá atrás, da Petrobras, da indústria nacional, de manter a CLT, enfim, de tudo isso, muita gente perdeu a vida, né? E lutou dignamente para que hoje, depois de 50 anos, a gente tenha essa total liberdade que estamos tendo hoje. Então, a gente não tem, como você falou, nada a comemorar, mas nós temos que relembrar e falar
se não viram, se eram criança, procure ler. Pega a história. Tem aí o computador hoje. Que todo mundo procura a tem fonte acesso. correta para ler também, né? Porque tem alguns livros, algumas revistas aí que enxergaram outro mundo, mas hoje, com acesso à informação, existe a possibilidade. Né? Existe a possibilidade dele analisar e entender o que aconteceu. Como eu estou te dizendo, na ocasião, eu nasci em 58, isso aconteceu em 64, né? Muito criança. Mas hoje eu procuro ler, eu procuro estudar, saber o que aconteceu, como é que foi. Não hoje, desde que eu entrei no movimento sindical há 30 anos atrás, eu sempre procurei saber o que aconteceu. Participei com diversos militantes do MR8, pessoalmente, conheço alguns deles, como é que foi a verdade, como é que foi a realidade, quando eles foram para Argélia. Quer dizer, então, qualquer um tem acesso ao computador, qualquer um tem acesso à internet, qualquer um tem acesso a excelentes livros, não precisa ser necessariamente jornais e nem revistinha que fala bobeira aí, com interesse lá de Israel, bancado pelos norte-americanos. Então, vai ler o que precisa. Hoje todo mundo tem acesso ao ensino, à educação. Temos aí o Enem, temos o ProUni, pondo as cotas raciais, estamos pondo todo mundo para dentro das universidades. É só estudar a história do Brasil, só. Vanildo, você tem 1 minuto para suas considerações finais de 2014. André, eu queria agradecer, primeiramente você, por estar aqui dando essa abertura para a gente estar vendo aqui, participar, essa ferramenta importante que é o Fórum do Trabalhador. Aqui, levar a nossa mensagem de boas festas a todos os nossos companheiros e companheiras frentistas e todos os trabalhadores de postos de combustíveis, aos nossos amigos, né, sindicalistas, nossos familiares, né, desejar boas festas, um feliz 2015 e que em 2015 nós possamos estar juntos, né, preparado para enfrentar as batalhas que poderão vir. A gente sabe que a cada dia que a gente passa, as coisas vão se tornando mais difíceis e a gente precisa estar preparado para poder estar enfrentando essa luta. Dualdo, está chegando 2015. Isso, né? Lógico, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mas Ano Novo nós temos que pôr de novo as nossas bandeiras de luta na rua. Redução das 40 horas semanais sem redução do salário, fim da terceirização. Agora há pouco, numa notícia, essa do navio, a empresa que matou o funcionário lá era terceirizada. Fim da terceirização. Então, nós temos algumas bandeiras de luta, André, que o governo federal precisa sentar com o movimento sindical, não só com as centrais, mas ouvir as bases das centrais, porque muitas vezes a gente não concorda com a opinião das centrais. Então, que o governo brasileiro realmente cumpra o que falou. Não mexa na CLT nem com a vaca tussa. Foi isso que foi prometido. E é isso que a gente espera para que 2015 seja um excelente ano para os trabalhadores. É o desejo da produção do Fórum do Trabalhador, agradecendo a todos os que fazem parte desse projeto, aos sindicatos parceiros, à nossa equipe de produção e principalmente a você, trabalhador e trabalhadora, que optou em mudar o seu canal. Nas noites de quarta-feira você saiu da novela, nas tardes de sábado você saiu dos programas de auditório e você optou por acompanhar um programa que fala a sua língua, que fala temas do seu interesse e apresentar homens e mulheres que com muita dignidade fazem a luta do movimento sindical. Muito obrigado a todos vocês, um ano maravilhoso. Nos vemos em 2015 aqui na Tati TV com o Fórum do Trabalhador. Até a próxima.